Olá pessoal, nós somos alunos do curso de Ciências Biológicas na modalidade à distância da Universidade Federal de Santa Catarina. Nós estamos aqui reunidos na Praia do Cardoso, no Farol de Santa Marta, para explicar o ciclo do carbono. Então, o carbono é um elemento químico essencial na vida dos seres vivos. O corpo desses seres vivos ele é composto de matéria orgânica. Essa matéria orgânica é feita de carbono. E esse carbono, para chegar até o corpo desses seres vivos, ele passa por dois processos, que é chamado de fotossíntese, um deles, que é realizado pelas plantas, e a quimiossíntese realizada pelas bactérias. Então, o que ocorre nesse processo? O gás carbônico ele é retirado da atmosfera, o carbono é absorvido e daí é produzida a matéria orgânica. O gás carbônico presente na atmosfera ele está numa concentração muito baixa, superfície de mares, lagos, rios e oceanos. Então, gente, uma das principais fontes de absorção do carbono são as plantas. A planta, ela absorve o gás carbônico da atmosfera e ela transforma ele em energia através do processo de fotossíntese. O processo de fotossíntese, ela transforma o gás carbônico em glicose, que é fonte de sua alimentação. A partir desse processo de fotossíntese da planta, ela absorve o carbono da atmosfera, o gás carbônico, e ela transforma ele em oxigênio. O oxigênio, nesse ciclo, ele é absorvido pelos seres vivos, pelos animais, pelos seres humanos. O animal, ele respira e ele também se alimenta da planta, e pela alimentação do animal, no caso herbívoro, comendo a plantinha, ele está também absorvendo o carbono através da alimentação. Os seres vivos se alimentam também depois dos animais e isso vai completando o ciclo, a absorção de carbono. Os animais, a partir do momento que eles morrem, eles vão virar matéria de decomposição, assim como as plantas. Essa matéria em decomposição acaba gerando mais carbono, gás carbônico, que sobe de novo para a atmosfera, completando esse ciclo. Uma outra fonte de absorção do carbono são os oceanos e todos os ambientes aquáticos, como lagos, rios. Esse ambiente aquático, no caso do mar, ele tem as algas, fitoplâncton, que são importantes nessa absorção de carbono, transformando isso também em oxigênio para todos os seres vivos do planeta. Tem também os animais que estão no mar, que estão no rio, os peixes, e que também absorvem o oxigênio para a sobrevivência. E nesse processo geram também mais gás carbônico, que sobe de novo para a atmosfera, gerando esse ciclo. Subiu o gás carbônico, a planta e os oceanos, as algas no caso, absorvem o carbono, transformam em oxigênio e vai continuando o ciclo. Então, revendo, a fotossíntese que é realizada pelas plantas, ela retira o carbono da atmosfera, do gás carbônico, a partir daí tira o carbono e produz a matéria orgânica que está presente em todos nós, seres vivos, e a respiração que ocorre pelos seres vivos e a matéria decomposta, ela faz exatamente o oposto. Ela devolve o CO2 para a atmosfera. Então, o carbono ele pode passar por três caminhos nas plantas. Pela respiração, ele é devolvido, o CO2 para a atmosfera, ele passa para os animais superiores via cadeia alimentar e pela decomposição dos vegetais e pela própria respiração, ele também é devolvido para a atmosfera. E pelos animais também pode passar por três caminhos. Pela respiração, ele é devolvido pela atmosfera. Pela alimentação, via nutrição, ele passa de um animal para o outro. E pela respiração e decomposição desses animais, ele é devolvido também para a atmosfera. Durante milhões e milhões de anos, muitos seres vivos morreram e não entraram em decomposição. Esses cadáveres que não entraram em decomposição plena são então o que a gente chama hoje de combustíveis fósseis. Foram se transformando nos combustíveis fósseis. Então, os combustíveis fósseis que a gente conhece hoje, como o carvão e o petróleo mineral, são, na verdade, os seres vivos soterrados que morreram no passado, não entraram em decomposição plena e estão soterrados. Se nós, seres humanos, não desenterrássemos, eles estariam fora do ciclo sem agredir o meio ambiente. Mas como hoje há uma procura bem grande pela exploração desses recursos, eles então
estão voltando para o meio ambiente. Um exemplo que a gente tem é o pré-sal, que é o que? A exploração dos combustíveis fósseis abaixo da linha do sal, que consequentemente, com o resgate desses corpos soterrados, desse combustível soterrado, está gerando para o meio ambiente mais CO2. Então, aqui acima nós estamos observando o processo de fotossíntese, que é aí que ocorre a retirada do gás carbônico, né, pelas plantas. E elas estão, ao mesmo tempo que elas estão retirando esse gás carbônico da atmosfera, elas estão produzindo oxigênio. Aqui na frente também a gente tem o nosso ambiente aquático, com o oceano produzindo mais oxigênio, retirando mais gás carbônico, produzindo oxigênio. E ao mesmo tempo, né, nós estamos vendo os carros, né, que são dos grandes poluidores do ambiente, e são eles também que, com a utilização da gasolina e tal, eles estão devolvendo o CO2 para a atmosfera, né, contribuindo também para o que a gente chama de efeito estufa e aquecimento global. Então, pessoal, nós esperamos que a nossa explicação tenha sido bastante proveitosa, até porque a gente utilizou o ambiente natural, né, para explicar o próprio ecossistema da praia, né, que aí nós ilustramos bem como ocorre o processo, né, do ciclo do carbono. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, pessoal! Bus stop, skyline, bad thoughts, on, dust lane, on, dust lane, again, and again, and again.